dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Guilherme Almeida. E eu sou Camila Oliveira. E estamos começando oficialmente o nosso primeiro programa. O Aqui Democracia é um podcast que vai discutir inovações tecnológicas que incentivem a participação política através dos meios digitais. E o tema deste nosso primeiro programa é a governança da internet. Você sabe como funciona? Já parou para pensar se existe alguma autoridade inteiramente responsável pela governança da internet? Antes de começarmos, já vou adiantando que em cada programa traremos um álbum diferente para embalar nossas discussões. E hoje vamos ao som do álbum Deixa Quieto, da banda de rock instrumental brasileira Macaco Bong. Aprofundarmos nesse assunto, precisamos compreender os princípios fundamentais da governança da internet no Brasil. Esses princípios foram definidos em 2009 na terceira reunião do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br. Esses pontos servem para embasar e orientar as decisões do órgão em relação à própria governança das redes. Então, a governança da internet, ela funciona mais ou menos assim. A gente sabe que hoje o mundo está se virtualizando, né? É muito comum que a gente, assim, até pessoas que quando vão, por exemplo, arrumar emprego e tal, quando vão entrar no mercado de trabalho, é muito comum que as empresas procurem o perfil da pessoa na internet para saber como a pessoa é de fato, nas redes sociais, como ela se porta. Enfim, hoje o mundo de fato está se virtualizando. E daí é necessário estabelecer regras de convivência dentro da internet. Porque se o mundo se virtualiza, a gente precisa, de fato, haver uma governabilidade, né, dentro da rede. E aí o fato de não ter essa governabilidade dentro da rede gera 1 trilhão de problemas. Porque, por exemplo, aqui no Brasil existe uma regra, mas daí, lá em Portugal existe outra regra. E essa regra é descumprida por um brasileiro dentro da internet, entendeu? Porque justamente não tem um discurso único, entendeu? Então é muito complicado, é necessário realmente que tenha... que seja discutido a governança da internet. E a governança da internet, passada pelo comitê, pela CGI, não é nada mais do que, por exemplo, como se fosse uma reunião da ONU, exemplo, que reúne vários países, e aí vai representantes de cada país, geralmente vai o próprio presidente, e discute o que eles acham ser interessante de colocar como regra para a internet, sabe? Sempre tentando cumprir os princípios da internet, que é ser universal, inclusiva, para todos, né? Enfim, o primeiro ponto dessa resolução se diz respeito à liberdade de expressão, privacidade e direitos humanos. Seguindo esse princípio, o uso da internet deve guiar-se pelos princípios da liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como fundamental para a preservação de uma sociedade justa e democrática. E isso aí tem qual sentido? Por exemplo, por mais que exista a Declaração Universal de Direitos Humanos, países como, por exemplo, a Indonésia, são a favor da pena de morte, inclusive eles aplicam na lei do país. E aí, por exemplo, no Brasil, para o brasileiro não existe pena de morte, acho que salvo em situações de guerra que existem. E aí a mesma coisa da internet, por exemplo, na internet lá você pode ter um discurso de ódio, mas no Brasil você não pode, entendeu? Então isso gerava muitos problemas, porque às vezes você que é brasileiro, não por mais que a gente sabe que isso é utopia, o brasileiro tem sim discurso de ódio, mas aí o brasileiro não dava um discurso de ódio justamente porque sabia que ia proibido pela lei do Brasil na internet. Porque existem várias discussões cibernéticas agora sobre isso. Mas na Indonésia eles podem fazer isso tranquilamente. Mas existe uma interação online ao vivo a todo momento, sabe? Entre, por exemplo, brasileiros e pessoas da Indonésia. E aí... Ao mesmo tempo que essa descentralização é uma força da internet, ela acaba meio que sendo um pouco da fraqueza também, porque ela abre muitas brechas, muitas lacunas para muitas coisas, muitas interpretações. E a gente vai falar sobre isso até, muitos jogos de poder, comerciais e políticos. Sim. Logo no segundo ponto, a gente já tem a resposta para aquela pergunta que a gente fez no começo do programa e que a Camila falou um pouco aqui, que é porque esse segundo ponto ele coloca a governança da internet como democrática e colaborativa, ou seja, ela deve ser exercida de forma transparente, multilateral e democrática, com a participação de vários setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva. Traduzindo isso, basicamente quer dizer que não há alguém ou órgão específico que mande na internet. Mas isso também não quer dizer que ela é um ambiente sem regras, completamente desorganizado. Ela só não tem uma autoridade central única responsável pela rede. Como diz a resolução, a internet ela é fruto de uma construção coletiva envolvendo setores da sociedade como governos, universidades, indústrias, setores públicos e privados como um todo, além da própria sociedade civil organizada. Esse tipo de gerenciamento é baseado na colaboração e é chamado de multi-stakeholder, ou seja, multissetorial. Teoricamente, a participação desses grupos ela deve ser igualitária, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona.
Alguns desses grupos são suficientemente poderosos para fazer prevalecer seus interesses. Um exemplo mais recente disso foi o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos, aprovado pela FCC, que é a Comissão Federal de Comunicação de lá, que seria mais ou menos a nossa Anatel. A gente pode supor que, nesse caso, interesses políticos e comerciais falaram mais altos do que o bem comum. Inclusive, isso ficou muito claro no último Fórum da Internet no Brasil, onde a CGI também se reuniu. E daí, ficava muito claro que entidades civis, de cunho civil, né? Tipo, o exemplo do Intervozes, que participava da CGI e teve bem menos voz do que, por exemplo, donos de grandes redes de telecomunicação e de internet, sabe? Então, foi bem complicado. Claramente, tinha uma polarização. E, assim, uma polarização até visual mesmo. Você via que a galera que era da sociedade civil ficava de um lado, de órgãos civis, e a galera que era mais voltada para essa área comercial, política, ficava de outro, sabe? Porque a galera não tava se bicando mesmo, não tava rolando, gerando um debate fluídico, né? E aí, eles discutiram, inclusive lá, algo que hoje tem gerado muita repercussão, que tem a ver com a internet e tem a ver com a neutralidade de rede, que a gente citou no outro podcast, mas que acho que a gente vai acabar pautando um pouco aqui porque os assuntos se interligam. Mas assim, o dono do Facebook hoje, ele tem apagado perfis de Facebooks de pessoas que estão naquela guerra que está tendo lá no Oriente. Então, na Síria. E aí, isso gerou questionamentos, né? Porque, por exemplo, primeiro que existe o princípio da universalidade da internet, né? E da neutralidade. Então, assim, se as pessoas de determinado lado político, dentro de uma guerra, que é uma das principais formas delas se movimentarem, delas discutirem, é através das redes sociais. Até porque se você for pra rua lá, você vai levar bala. Então, tem esses perfis acabados, tem esses perfis excluídos pelo dono da empresa, que é o dono do Facebook. Isso foge totalmente do princípio da neutralidade de rede, entendeu? E é justamente para isso que existe o CGI, que é justamente para coordenar essas coisas, sabe? Por exemplo, por mais que o dono do Facebook seja o dono do Facebook, mas ele não vai ter autoridade caso a governança da internet cresça e tal, caso tudo comece a se organizar, ele não vai ter essa autoridade para excluir o perfil, até porque a rede social dele é pública, sabe? Tem um sentido público, você não paga pra usar ela. Então, a partir do momento que você se compromete a ter uma rede social, a ser dono de uma rede social e tornar ela pública, tem que ser público para todo mundo, tem que ter esse sentido de inclusividade. E a CGI trabalha justamente discutindo essas coisas e querendo controlar essas coisas, sabe? Para que a neutralidade de rede de fato seja cumprida. Não aconteça o que aconteceu lá, o que acontece no Brasil, o que acontece em Portugal, o que aconteceu nos Estados Unidos, enfim. E aí o terceiro ponto da resolução do CGI.br diz que o acesso à internet deve ser universal, para que ela seja um meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção da sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos. Entretanto, segundo dados divulgados no ano passado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, apenas 59% da população brasileira tem acesso à internet. Essa é uma porcentagem baixa se nos compararmos com o Japão e Reino Unido, onde mais de 90% da população está conectada. Na Alemanha, os números também chegam a 90%. Nos Estados Unidos e México, cerca de 76% da população possui acesso à internet, ou seja, temos cerca de 41% dos brasileiros completamente desconectados. Esse ainda é um problema que precisamos resolver para atingirmos a almejada universalização da informação e do conhecimento. E para além, eu acho, do fato de ser só 59%, tem a forma com que as pessoas usam a internet, né? Porque boa parte dessas pessoas usam a internet através de celular, que é o principal meio de comunicação, né? Pela internet do brasileiro, e usam só para rede social, sabe? Então, assim, a internet é mais explorada no Brasil. O sentido da internet ainda não chegou no Brasil. E eu sinto que as pessoas que discutem a internet no Brasil não têm muita vontade de fazer com que as pessoas entendam também esse sentido da internet, o quanto ela pode ser uma arma poderosa, sabe? Como a gente falou no outro podcast, por exemplo, a gente acredita que em algum momento, por mais que agora seja uma coisa talvez inviável, mas que vai chegar um momento que os livros passarão a ser virtualizados. E aí, por exemplo, se você não tem esse costume de ler, sabe, na internet, como é que vai ser pra você? Então a gente vai acabar criando um grupo entre pessoas que já estão acostumadas a ler virtualmente, e aí vão continuar lendo, e pessoas que não vão ler porque só usam a internet pra rede social, sabe? E em relação à universalização, tem um ponto interessante que acho que ontem saiu a notícia do Ministério da Ciência e Tecnologia que o governo vai se posicionar contra a neutralidade de rede, e um dos argumentos do Kassab é justamente esse, do Kassab, é justamente esse, que primeiro a gente precisa universalizar ainda mais a internet,
principalmente no Brasil, criar programas que estendam esse serviço de fornecimento de internet para toda a população. E depois que a gente resolver esse problema, segundo ele, a gente pode começar a discutir a neutralidade de rede. Acho que a gente ainda vai retomar um pouco disso, falar sobre como o Marco Civil, qual o papel dele nessa questão. O quarto ponto, ele afirma que a diversidade cultural deve ser respeitada e preservada. Sua expressão deve ser estimulada sem a posição de crenças, costumes e valores. Então, esse é um ponto muito interessante, Guilherme, porque a gente volta para aquela questão de países com culturas diferentes e como esses países se posicionam dentro da internet, né? Porque, por exemplo, você sabe que para você entrar num país, você tem que ter um visto, sabe? Mas com relação à internet, não. Você entra nesse país virtualmente e pronto, entendeu? Ninguém tá nem aí, porque a internet, você tem, se for como no Brasil, que é um país de certa forma que você pode entrar onde você quiser, você não vai pagar nada para além daquilo, você vai ter acesso à internet, você vai explorar aquele país virtualmente, você vai entrar em contato com pessoas daquele país e o problema é das pessoas do outro país, entendeu? Só que isso gera muito atrito, né? Porque, por exemplo, hoje as pessoas dizem que o discurso de ódio, esses discursos intolerantes são muito mais presentes, mas na verdade sempre foram presentes. A diferença é que hoje a gente tem contato com todas as culturas do mundo, basicamente as que podem ser virtualizadas, porque hoje tem internet, entendeu? E aí eu acho que esse é um dos princípios mais importantes, embora pouco discutido, porque realmente você vai pensar besteira, mas não, velho. Se diz respeito à cultura, é um dos principais desafios, eu acho que talvez o principal desafio a lidar dentro da internet. Como eu disse, hoje todo mundo tem acesso a todo tipo de cultura. E aí isso vai gerando seus próprios preconceitos, próprias intolerâncias e tal. E assim, hoje esse conceito de limite, tipo, até que ponto você vai estar imergido na cultura do outro, não existe. Porque você vai ter imergido de qualquer jeito. Porque é uma rede social, sabe? É a internet, pô. Você vai saber de tudo o tempo todo e vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem um limite. E eu acho que o Comitê da Governança da Internet tem que trabalhar nesse sentido também. Talvez estabelecer limites, embora limites sejam paradoxos, né? Mas é importante estabelecer limites até para as culturas serem respeitadas. E aí o quinto ponto, ele fala que inovação. E diz que a governança da internet deve promover a contínua evolução e ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E eu acho que esse é um dos pontos que talvez seja um dos mais cumpridos, né? Se diz respeito à inovação, até porque a própria indústria tenta se inovar o tempo todo. Mas aí também tem outras questões, porque, por exemplo, a internet no Brasil ela é privatizada, assim como em 90% do mundo. E aí, quando a internet é privatizada, a gente sabe que ela não chega a todos os locais. Por exemplo, é como uma rede de energia elétrica. Se o negócio é público, ele obrigatoriamente vai ter que chegar em tal local. E aí, se você não tiver tecnologia suficiente para chegar, por exemplo, nos bairros mais carentes do país, você vai ter que desenvolver essa tecnologia, porque o negócio é público e você é obrigado a fazer isso. Mas aí, quando o negócio é privado, eles não estão nem aí para isso. Eles vão querer chegar a determinado público e pronto. Porque para eles desenvolver uma tecnologia, por exemplo, que leve a internet para a Amazonas não faz sentido, porque talvez não seja tão rentável. Então, acho que no ponto da inovação, a principal problemática do ponto é esse. Porque a inovação existe, mas até certo ponto, né? Tipo, para quem a inovação vai beneficiar, a inovação da questão da internet? Talvez, tipo, eles mesmos, que vão, os donos das próprias empresas, que vão querendo ou não ter um rendimento maior e tal, gastando menos. Mas, até certo ponto, a inovação dentro da internet no Brasil, por ser privatizada, não contempla todos. Porque eles não estão nem aí para desenvolver tecnologias que façam, por exemplo, que a internet seja de fato universalizada. Porque, como eu disse, não é rentável. É o capitalismo, né, de cada dia. E o sexto ponto, ele trata justamente sobre a neutralidade de rede, que a gente já tocou nesse assunto, que diz que a filtragem de tráfego deve respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento. Acho que aquele exemplo que a gente citou serve para isso também, que a gente sabe que houve interesses comerciais e políticos em relação a essa aprovação na FCC da neutralidade de rede, que basicamente a neutralidade de rede impede que os dados, o tráfego de dados seja limitado para um determinado serviço que não tem uma parceria com aquela provedora. Por exemplo, a provedora de internet ela pode ter uma parceria com uma empresa X e ela diz, então, para você acessar a empresa Y, você vai ter que comprar um pacote ou o seu tráfego de dados vai se tornar mais lento e você vai ter mais dificuldade para acessar. No Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, que ele corta isso porque ele garante que a neutralidade de rede permaneça, porque ele diz que esses dados devem ser tratados com isonomia, com igualdade e justamente livre desses interesses políticos e comerciais. E vamos seguir com as discussões.
Então, o sétimo princípio norteador da governança da internet fala sobre a imputabilidade da rede, dizendo que o combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. Então, em relação a isso, eu acho que a gente pode tomar como exemplo alguns casos que saíram na mídia, até da própria Titi, da filha do Bruno Galhaço, com a Giovanna Elbank, que uma certa pessoa fez um vídeo ofendendo, fazendo ofensas raciais à garota, e até o próprio cyberbullying. Eles saíram na mídia, Bruno Galhaço e a Giovanna Elbank. Eu não sei como se desenrolou esse caso, sabe? Então, pode comentar. Então, na verdade, foi uma mulher que ela é carioca, mas aí ela mora lá nos Estados Unidos. E ela fez um vídeo falando que as pessoas dizem que ela é feia, mas que é muita hipocrisia, porque a filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Elbank parecia uma macaca. Com essas palavras mesmo, parecia uma macaca e as pessoas ficavam dizendo que ela era linda. E aí esse vídeo ganhou repercussão, e aí todos os famosos do Brasil fizeram uma grande campanha contra ela, e ela foi indiciada. E daí, fora esse vídeo, acho que sim, o fato da menina ser famosa acabou ganhando repercussão. Mas aí acharam outros vídeos dela falando de outras pessoas e tal, falando de Pelé, falando de uma galera, sabe? Sempre com coisas de teor racista. Embora ela seja, por exemplo, ela é mestiça, mas enfim. E aí, de teor racista, ela foi indiciada pelas leis, tanto pelas leis brasileiras quanto pelas leis dos Estados Unidos. E tipo, isso é interessante porque, por exemplo, existe um conjunto de leis civis que elas são aplicadas no país e são aplicadas em outro país. Então, só que assim, como o crime dela aconteceu na internet, já existe algumas políticas voltadas para a internet, mas não tem nada conciso, sabe? Que, por exemplo, defina se ela seria julgada pelo Brasil, se ela seria julgada pelos Estados Unidos, entendeu? Porque foi na rede, e a rede não tem país, né? É tipo o mar. Eu comparo muito a internet com o mar, porque hoje existem várias pessoas que fazem absurdos no mar, porque no mar não tem lei, tu faz o que tu quiser. Mesma coisa na internet, sabe? Tem essa falsa ideia que na internet tu pode fazer o que tu quiser, sabe? E principalmente porque ela não estava no Brasil. E aí foi pior pra ela, porque ela acabou sendo julgada pelos dois países. Ela iria ser presa, mas ela acabou pagando uma fiança e ficou por isso mesmo. Mas foi interessante, porque acabou levantando, né, essas discussões. E aí, quanto à questão da privacidade, também tem outra coisa interessante, que talvez isso seja motivo de outro podcast, né, mas que eu posso dar um spoiler aqui já, que fala sobre a questão do direito ao esquecimento, quando se diz respeito à privacidade, porque existe uma lei tramitando no governo federal do Brasil hoje que fala sobre o direito ao esquecimento. Foi discutido inclusive no congresso da CGI, do comitê e tal. E tipo, o direito ao esquecimento é basicamente assim: você se queimou muito na internet e depois você vai ganhar esse direito de ser esquecido na internet. Mas a gente sabe que na prática não funciona, né? Mas aí a gente pode trazer em discussões, exemplo de pra quem funciona, entendeu? Pra quem não iria funcionar e pra quem iria funcionar. Um grande exemplo disso, só pra terminar aqui esse ponto, é que em Itabaiana, um tempo desse, teve uns vídeos das mais rodadas da cidade. E aí fizeram 3 vídeos com um monte de menina e essas meninas ficaram queimadas, inclusive tiveram casos de suicídio. E aí essas meninas não teve direito ao esquecimento, porque os vídeos continuaram circulando, mesmo sendo crime, entendeu? Então fotos dos vídeos continuaram circulando e etc. Então assim, até certo ponto, eu entendo que chega, ou que é necessário ter, que as pessoas tenham direito ao esquecimento na internet. Mas até certo ponto o direito ao esquecimento não funciona. Não existe direito ao esquecimento, gente. Ninguém vai ser esquecido. Pode até ter, por exemplo, a publicação apagada, a publicação de queimação apagada. Mas A gente sabe que sempre tem alguém que baixa, que depois volta a espalhar isso, jogar isso na rede de novo, e o controle disso é muito complicado. Depois que está postado, para você conseguir controlar e tirar isso da rede completamente é praticamente impossível. Exatamente, eu acho que esse sétimo ponto fala muito disso mesmo, da questão da privacidade, do respeito aos direitos humanos, assim como todos os outros pontos, eu acho que giram muito em torno dos direitos humanos, né? Porque quando você fala em inclusão, tudo isso, você fala dos direitos humanos, mas eu acho que esse é um dos bem importantes para isso, principalmente porque hoje, se você se queima na internet, você se queima na vida, não é, sabe? É muito mais fácil que você apronte uma coisa na vida real e seja esquecido do que uma coisa na internet. Então, é foda. E o 8º e o 9º ponto eles dialogam, então vou acabar meio que juntando esses dois, porque o 8º ponto ele vai abordar a questão da funcionalidade, da segurança e estabilidade.
A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser preservadas de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e estímulo ao uso de boas práticas. E o nono ponto vai ser um princípio norteador da governança da internet, que vai falar sobre padronização e interoperabilidade da rede. A internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a interoperabilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento. Bem, a gente pode perceber que, apesar dessa descentralização ser a principal força da internet, existem órgãos que cuidam desses fatores ligados a essa padronização, estabilidade, interoperabilidade da rede. Essa palavra vai me pegar, acho que esse programa todo. Um exemplo disso é o IETF, que traduzindo para português seria meio que uma força-tarefa de engenharia da internet. Esse órgão ele é responsável pelos padrões de tecnologia da internet. Os endereços IPs e outros números ASN usados no roteamento de pacotes entre as redes também são gerenciados por órgãos específicos, já que precisam ser únicos globalmente. Toda essa distribuição e formulação de regras ela é feita por organizações regionais, as RIRs. Temos como exemplo aqui no Brasil, a LACNIC, da região da América Latina e Caribe, LACNIC, ou mesmo organizações nacionais como o próprio NIC-BR no Brasil. Então, e por último temos como 10º tópico a defesa por um ambiente legal e regulatório que deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração. Internacionalmente falando, existe o Fórum sob os auspícios da ONU que discute questões relativas ao processo de governança da internet, que é o Fórum da Governança da Internet, ou IGF. Esse evento em si ele é muito interessante. Como eu falei, né, eu fui até para ele e daí a gente surgiu com essa ideia, até porque a gente é aventureiro nessa área, assim como eu fui aventureira no evento, porque como eu estava conversando com o Guilherme, tinha muitas coisas técnicas que é muito difícil pra gente saber. Inclusive a gente gera uma discussão, né, porque um evento técnico daquele, por mais que ele seja público, é muito difícil para qualquer estudante ir e compreender tudo. Mas assim, tem um site na internet que é o Fórum da Internet no Brasil, vocês podem procurar. E aí vocês vão ver todas essas discussões levantadas pelo Comitê da Governança da Internet no Brasil, pelo NIC-BR. E aí esses vídeos estão disponíveis. E vocês podem procurar, podem ver, por exemplo, foram 5 dias de evento. Nesses 5 dias de evento, tinha a galera do Comitê da Governança, tinha a galera da ONU, tinha a galera do NIC, tinha pesquisador na área, gente que trabalha há 40 anos nisso, sabe? Teve gente que fundou a internet no Brasil, que eu fiquei, gente, meu Deus, que cara, sabe, foda. Enfim, tem muitas discussões interessantes, que foi inclusive delas que a gente se baseou. E assim, nesse fórum, não é um espaço onde as decisões são tomadas, serve apenas como ambiente para debate e discussão. Então, e aqui no Brasil, o Comitê de Gestão da Internet no Brasil, que é a CGIBR, o responsável por estabelecer justamente as diretrizes estratégicas, que são o que a gente está discutindo aqui, essas 10 estratégias, relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet. E essas ações são executadas pelo NIC-BR, que é tipo como se fosse um braço direito que executa as coisas da CGI. Então, é interessante, tudo isso é muito interessante, a promoção dessas discussões e tal. O problema disso é justamente o que você falou. Elas planejam meio que integrar todo mundo nesses debates, nessas discussões, mas tem alguns probleminhas em relação a linguagem, esses aspectos técnicos, que acaba meio que excluindo e segregando algumas pessoas dessas discussões que deviam ser feitas totalmente em conjunto. Talvez eles podem pressupor que todo mundo já conhece ou já tenha algum tipo de conhecimento na área, mas não é o que acontece. Enfim, a gente espera que tenha esclarecido para você um pouco mais sobre essas questões da governança da internet. Quase todas essas informações aqui expostas, com exceção dos nossos comentários pessoais e das informações retiradas de outras fontes aqui citadas, foram retiradas do site do CGIBR e do canal NIC-BR Vídeos no YouTube. Então, o primeiro aqui, Democracia, vai chegando ao fim. Continue nos acompanhando nos próximos programas, em que traremos mais discussões relativas a políticas e ambientes digitais. Até a próxima. Até a próxima, galera.